Olá, queridos, graça e paz. Eu quero compartilhar uma palavra da parte de Deus ao teu coração. Queria convidar você aí a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Enquanto você faz isso aí, você encontra Mateus capítulo 6, a partir do verso 28. Eu quero lembrar que nós estamos realizando os nossos cultos de forma online, temporariamente impedidos de estarmos reunidos no núcleo, mas em espírito nós continuamos ligados uns aos outros e como igreja nós continuamos fluindo no Senhor. Então eu quero te encorajar para que aí onde você está, aonde você está sendo alcançado por este vídeo, por esta palavra, por este culto online, que você possa preparar o seu coração para receber em plenitude tudo aquilo que Deus quer liberar sobre a sua vida. Que você se mantenha firme e atento às verdades celestiais que o Senhor quer liberar sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família neste dia. Então, tenha a sua expectativa em alta, porque certamente eu não tenho nada para te dar, mas o Senhor preparou uma porção do céu para derramar sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família e cumprir o propósito que Ele tem estabelecido na eternidade para você. Então, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Nós vamos ler, na verdade, a partir do verso 25. Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, diz assim a palavra de Deus: Portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Pois não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não tende vós muito mais valor do que as aves? E qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à sua jornada de vida? Verso 28. E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Ainda no verso 31 diz assim: Portanto, não vos preocupei dizendo que iremos comer, ou que iremos beber, ou ainda com que nos vestiremos. E aí ele, então no verso 32 vai dizer, pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai assim, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! Sabe, quando eu leio esse texto, eu vejo o quanto ele é atual. O quanto essas verdades ditas pelo próprio Senhor Jesus são poderosas, relevantes e atual nos nossos dias. Porque nós estamos passando por um momento de grande adversidade, nós estamos passando por um tempo de grandes dificuldades, sabe? Há um vírus terrível assolando o mundo e trazendo tristeza, dor, preocupação de todos os lados. Há um vírus terrível que tem infectado a muitos. Um vírus que tem assolado a vida de muitos, e muitos que têm sido infectados por esse vírus têm sofrido, têm perdido seus sentidos, entre os sintomas, têm perdido o equilíbrio emocional, os sonhos têm sido roubados de muitos, a esperança e até mesmo a vida. Muitos têm perdido inclusive a vida por conta dessa infecção, desse vírus terrível que tem assolado o mundo. E não, eu não estou falando do Covid-19, nem tampouco estou falando do HIV, não. Embora esses vírus sejam também muito preocupantes,
mas eles são ainda infinitamente menores do que o vírus a qual eu me refiro. O vírus que eu estou falando é o vírus da perspectiva humana. Eu estou falando do vírus que mantém os nossos olhos presos nas coisas desta terra e nos roubam das verdades celestiais da eternidade. Esse vírus que nós citamos há pouco, aí, o Covid, o HIV e tantos outros, sim, são vírus horríveis, sim, é uma verdade. Eles trazem um impacto catastrófico sobre o mundo. Eles têm afetado a saúde emocional, a saúde física, têm afetado a economia, sim. Muitos têm sido ceifados por esse vírus, têm perdido as suas vidas, né? E por isso nós temos nos entristecido tanto, né? Por causa desse efeito tão terrível que esses vírus físicos aí, esses vírus desta terra têm causado. Mas por mais terríveis que esses vírus sejam, por mais catastróficos que sejam os seus efeitos, esses vírus, eles têm um efeito limitado. Como assim? Pare e pensa, reflita junto comigo. Esses vírus, por mais devastadores que eles sejam, eles só podem afetar a vida nesta terra. Por mais perigosos que eles sejam, eles só podem afetar a vida nesta terra. Eles só podem afetar o corpo físico, eles só podem afetar a economia humana e durante um curto período de tempo. Então, por mais que nós tenhamos sim que tomar alguns cuidados com relação a isso, apesar disso estar gerando tantas dificuldades em todas as esferas da sociedade, esses vírus eles têm um efeito extremamente limitado, queridos. Ele não pode roubar de você a tua salvação, ele não pode roubar de você a intimidade com Cristo, ele não pode roubar de você a sensibilidade das coisas do céu, ele não pode roubar de você a alegria que vem do Espírito, sabe? Por mais que ele possa remover a vida de alguns, mas por mais que nós vivamos, nós poderemos viver o que? 100 anos, 100 e alguma coisa. O que são os 100 anos diante da eternidade? Então, por mais que esses vírus eles tenham um efeito terrível, esse efeito está restrito a este mundo. Ele não pode comprometer mais do que esta vida terrena, ele não pode comprometer mais do que esta vida humana. Ele não pode roubar de nós mais do que as coisas que esta terra pode produzir. Então, queridos, nós temos que entender que este vírus que eu estou falando, a perspectiva humana das coisas, eu tô aqui chamando assim, né? Esse vírus que leva o nosso olhar apenas para as coisas terrenas, ele é muito mais perigoso. Sabe, o Wayne Dyer, ele disse certa vez uma frase assim, ele disse que nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Ao contrário, nós somos seres espirituais que estamos imersos numa realidade humana. Então nós precisamos entender que a nossa vida não se restringe a esta terra. A nossa vida não está restrita às coisas da terra, às coisas humanas. Nós somos seres espirituais, nós fomos criados por Deus, a sua imagem e semelhança. Estamos vivendo uma realidade humana aqui, que como eu disse, talvez 80, 90, 100 anos, mas não é nada frente à eternidade. Então nós somos seres espirituais criados em Deus, que estamos vivendo uma realidade humana, mas que retornaremos para a eternidade do qual nós fomos criados, para onde nós fomos criados para viver. Nós não fomos criados para esta terra, nós fomos criados para a eternidade. O homem foi criado para a eternidade e é por isso que a gente tem tanta dificuldade em lidar com a morte. E nós não fomos criados para a morte, nós fomos criados para a vida. Então, queridos, ao mesmo tempo que esses vírus aí que nós temos visto tanto sendo alarmados por ele pode afetar apenas essa realidade humana, em contrapartida a isso, a perspectiva humana da vida, essa perspectiva terrena, a qual eu estou ilustrando aqui como um vírus, ela tem um efeito extremamente mais letal. Ela não afeta apenas essa vida aqui na terra, ela compromete a eternidade. Se nós vivemos com os nossos olhos voltados para as coisas desta terra, talvez nós tenhamos algum êxito nesta terra, mas nós fracassaremos para a eternidade.
Você foi criado para passar a eternidade com Cristo, uma vida eterna, foi aquilo que Cristo nos garantiu. Mas nós não podemos viver baseado nas coisas dessa terra. Esse texto que nós lemos em Mateus, do capítulo 6, Jesus se levanta contra este vírus da perspectiva humana. Ele começa a combater duramente, com verdades poderosas, essa perspectiva terrena, voltada para essas coisas perecíveis que nós temos aqui. Essa perspectiva humana que rouba a paz, que enche o coração das pessoas de preocupação, de angústia pelo dia de amanhã, que nos faz correr desesperadamente em direção a coisas desta terra, a coisas que pertencem apenas a esta terra e que quando nós partirmos daqui, ficará aqui e depois vai ser consumida pelo fogo. Sabe, queridos, todos os acontecimentos atuais que nós temos visto, todas essas notícias, esse caos que o mundo tem vivido, esses acontecimentos, eles precisam servir para nos despertar dessa perspectiva humana, dessa perspectiva terrena e nos levar de volta à essência de quem realmente nós somos em Deus, de onde nós devemos fixar a nossa visão. Nós precisamos nos lembrar quem somos em Deus. Nós não somos frutos dessa terra, essa terra não é o fim, isso aqui é o começo, E nós precisamos compreender isso, a perspectiva humana, ela nos empurra em uma direção em que nós vamos sempre correr atrás das coisas daqui. Ela nos empurra em direção a uma vida voltada para as coisas terrenas, para as coisas humanas. A gente fica cada vez mais preocupado com as notícias, com os jornais, com os áudios que a gente recebe no WhatsApp. A gente fica cada vez mais preocupado em suprir a necessidade, em conquistar o pão do dia, como é que vai ser amanhã, e as economias, e a inflação, e as coisas estão subindo. E nós colocamos as nossas expectativas. As nossas preocupações ficam nas coisas terrenas e as nossas expectativas também ficam aqui. Aí a gente começa a confiar no governo, a gente espera que o prefeito traga uma solução, que o governo resolva o problema, que o presidente faça algo, que a vacina resolva, ou que uma outra vacina resolva. E a gente perde de vista que a resposta para os nossos problemas está justamente na nossa origem, é lá no céu, é de lá que vem, é o autor da vida que traz a resposta para todos os dilemas que nós vivemos aqui. Só que se nós estamos nessa perspectiva humana, aprofundado nisso, a gente não consegue perceber o Senhor. A gente não consegue enxergar o Senhor se movendo, a gente não consegue ouvir a voz de Deus dizendo: ei, aquieta o teu coração, tudo vai ficar bem, confia em mim. Por mais que haja possibilidade de perda aí nessa terra, há uma eternidade reservada e preparada para os santos, para os fiéis, aqueles que permanecem firmes até o fim. Sabe que a vida aqui, ela é um sopro, ela logo passará, sabe, tudo passa muito rápido, e a gente precisa nos destravar dessa perspectiva humana. Olha, a gente tem assim, se sentido tão triste por tantas pessoas que têm morrido, né? Recentemente, nós ouvimos a notícia aí da morte do irmão Lázaro, né? O cantor, um homem de Deus. E quando eu ouvi a notícia, eu imediatamente lembrei de uma canção que ele cantava. Ele cantava assim: ainda bem, eu vou morar no céu. Este homem, ele foi para onde ele viveu a vida toda querendo ir, ele encontrou a eternidade. Sabe, queridos, agora este vírus talvez ceifou a vida dele nessa terra, mas não pôde roubar dele o prazer de contemplar Cristo face a face e viver a eternidade com o Senhor que ele tanto amou. Então, quando nós olhamos, tantas pessoas têm morrido aí por conta desse vírus, e a gente fica alarmado e fica triste por isso. Mas quantas pessoas que eles têm morrido debaixo do vírus da perspectiva humana, sem enxergar o Senhor, sem reconhecer a glória de Deus?
sabe? E embora alguns tenham morrido aí por conta dos vírus humanos, tenham perdido a sua vida nessa terra, se esses não foram contaminados pelo vírus da perspectiva humana, eles mantiveram seus olhos no Senhor. Então talvez perderam aqui alguns anos nessa terra, mas ganharam a eternidade nos braços do Pai. Agora, se eu e você não nos posicionarmos, nós podemos até não ser afetados pelos vírus dessa terra e nós conservarmos a nossa vida aqui, mas nós perdemos a eternidade porque nós não mantivemos os olhos nas coisas do alto. E quantas pessoas ao nosso redor estão morrendo, não pelo vírus do Covid ou qualquer outro, mas que têm morrido por conta de não perceber o Senhor, têm morrido espiritualmente. O corpo perece, veio do pó volta, mas o espírito é eterno. E se ele não estiver sadio no Senhor, a eternidade está comprometida. Então nós choramos por muitos que perdem alguns anos de vida aqui, mas é tempo da igreja se levantar e chorar pelos milhares e milhares e milhares de pessoas que têm morrido espiritualmente todos os dias e que talvez quando perderem a sua vida física aqui já não terá mais nenhuma chance ou oportunidade de poder se redimir e viver a eternidade com o Senhor. A vida passa muito rápido, é um sopro. 1 Coríntios capítulo 15, verso 19 diz assim: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. O que Paulo está dizendo aqui é que se a gente viver esperando que Cristo seja a resposta apenas para esta terra, nós somos dignos de pena, de compaixão. A nossa vida precisa estar voltada para a eternidade, para as coisas que são do céu, porque isso aqui passa rápido, é curto, é pequeno. Por isso que eu falei que esses vírus podem afetar só durante um período de tempo. Mas a eternidade, ela é a ausência do tempo. Ela transcende todas essas coisas. Ela nos leva para a realidade de vivermos com o Senhor, para aquilo que nós fomos criados para viver. Eu me lembro de uma frase do Billy Graham, um dos maiores avivalistas e evangelistas contemporâneos, né? Porque morreu há pouco tempo. E ele disse certa vez o seguinte, e essa frase ficou muito famosa depois que ele foi recolhido desta terra para a eternidade. Ele disse assim: um dia você vai ler ou ouvir que Billy Graham morreu. Não acredite nisso, porque nesse dia eu estarei mais vivo do que eu estou agora. Eu apenas terei mudado de endereço. Esse é o relato de um homem que não temia a morte, mas que esperava pelo dia de contemplar a eternidade. Era alguém que não estava preso nas coisas dessa terra. Então, queridos, nós temos que entender e elevar a nossa visão para muito além daquilo que nós vivemos aqui. Este mundo é perecível, é corruptível. Talvez você está desesperado por causa do caos que você está vivendo. Ei, coloca os teus olhos no Senhor e você vai ver a maré mudar, você vai ver todas as coisas mudarem. A perspectiva humana, ela gera uma preocupação demasiada quanto às necessidades dessa terra, né? Nós esquecemos que nós somos filhos de Deus e que é Ele quem cuida de nós. Quando os nossos olhos estão voltados para o céu, nós sabemos que tudo vem do Senhor. É por isso que o salmista escreveu lá em Salmos 37, 25, eu fui moço, hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo sem resposta, nem a sua descendência mendigar o pão. A perspectiva humana faz você achar que vai faltar alimento, comida, o básico para você. Mas veja o que nós lemos aqui em Mateus capítulo 6. Não andem preocupados com a própria vida quanto ao que é a vez de comer ou beber, nem pelo corpo quanto à vez de vestir. E ele diz assim no verso 26, contemple as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros. Contudo, o nosso Pai Celestial as sustenta. Vocês não são muito mais valiosos do que as aves? Será que Deus que cuida do passarinho não vai cuidar dos filhos? Só que a perspectiva humana faz você ficar preocupado demais com essas coisas. Aí seus olhos ficam voltados para as coisas dessa terra. O que vai ser? Como é que eu vou fazer? O que vai ser do dia de amanhã? Ei, não se preocupa com amanhã. O amanhã vai trazer as suas próprias preocupações. Apenas mantenha os olhos no Senhor, porque é Ele quem cuida. É Ele quem cuida dos seus. Veja o que o salmista disse, olha, eu fui moço, passou muitos anos, eu envelheci. Mas eu nunca vi um justo sem resposta, nem a sua descendência mendigar o pão.
Desprenda-se da perspectiva dessa terra, olha para a perspectiva do céu, há uma perspectiva de abundância, de bênção sobre a sua vida. Ah, mas as circunstâncias, mas o momento, mas a economia. Ei, nós vivemos baseado na economia do céu, não na economia da terra. Os nossos olhos precisam estar fixados nas verdades do céu, não nas aparentes verdades da terra. Eleva os seus olhos para o Senhor. A perspectiva humana, ela vai gerar uma preocupação demasiada quanto à própria vida. Olha o que ele diz, por que vocês ficam preocupados? Não andeis preocupados com a vossa própria vida, sabe? Mas e se eu pegar o vírus? Mas o que vai ser de mim? A gente fica preso nisso, porque a nossa visão está demais nas coisas daqui de baixo e pouco nas coisas do céu. Alinha a tua ótica. Para de viver como se isso aqui fosse o começo, o meio e o fim. Sabe que nós temos uma origem, nós somos originados no céu. Nós temos um destino. Nosso destino é a eternidade, é o céu com o Senhor. O que nós estamos vivendo aqui agora é apenas um ponto. É apenas um pontinho. O aqui, o agora é apenas um ponto no meio dessa jornada. Não seria loucura a gente viver focado nesse ponto do agora? Erga os seus olhos. Olha para frente. Mas a minha vida, e se alguma coisa acontecer comigo? Mateus capítulo 10, verso 28, Jesus diz assim: não temam aqueles que podem matar o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. O que ele está dizendo? Que o corpo é perecível, não fica preocupado com o teu corpo, cuida do espírito, cuida da tua alma, cuida da eternidade. Não fica focado nas coisas que podem te roubar a vida física aqui. Tome cuidado sim com as coisas que podem te roubar da eternidade. Tenha uma vida de santidade, voltada para o Senhor, amando a Deus sobre todas as coisas. Porque nós não somos desta terra, nós não pertencemos a esta terra. Eu não sou um cidadão são-bernardense, eu sou um cidadão dos céus. Paulo escrevendo para os filipenses, ele escreveu assim no capítulo 3, verso 20: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, os nossos corpos fragilizados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. A nossa cidadania é no céu e a nossa esperança vem do céu. É lá que estão os nossos olhos. Agora, quando a gente tenta preocupar demais, demasiadamente com as coisas nessa terra, nós perdemos a eternidade. Daquele que tentar garantir a sua vida aqui, perderá na eternidade. Apocalipse capítulo 12, verso 11, a Bíblia fala a respeito dos santos, diz assim: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Sabe por que esses homens não amaram a própria vida, mesmo diante do perigo de morte? Porque eles sabiam que isso aqui é passageiro, é rápido. Os olhos deles estavam na eternidade. Os olhos deles estavam voltados para a eternidade. E por isso venceram. As circunstâncias terrenas, elas mudam o tempo todo, mas as verdades do Senhor, elas permanecem para sempre. Então, como ser curado desse vírus? Como nós podemos nos ver livres dele? Como nós podemos remover de nós essa perspectiva humana e andar, como o apóstolo Paulo disse, olhando naquilo que não se vê, porque o que se vê é transitório e passageiro, mas aquilo que não se vê é eterno. Como nós podemos ser curados disso? Jesus traz a resposta, Mateus 6,33, buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Busque o Senhor, não deixe que esse tempo seja desculpa, argumento para você não buscar a Deus. Mas se eu não tenho o culto presencial, faça da sua casa um altar, um lugar de adoração ao Senhor. Ensina os teus filhos, ministre a palavra para os seus pais, compartilhem como cônjuges, mas busque o reino de Deus, leve esse reino adiante. Você não tem a cura de um vírus humano, mas você tem a cura de um vírus que pode trazer morte eterna. E a cura que você carrega traz vida eterna. Seja o reino de Deus em movimento, trazendo vida para aqueles que estão se perdendo.
Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Quando você foca no próximo, Deus cura você. Isso é poderoso. Mantenha os seus pensamentos nas coisas do alto. Colossenses capítulo 3, verso 1 e 4 vai dizer isso. Já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Mantenha o seu pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Porque o verso 3, vocês já morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Já morremos para as coisas desta terra. Se a gente morreu para as coisas dessa terra, a gente não fica mais preocupado com as coisas daqui, a nossa vista vai para lá. Essa é a verdade de Deus para nós. O verso 4 diz, quando Cristo, que é a nossa vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Mantenha as suas vistas nas coisas do alto, mantenha os seus pensamentos nas coisas do alto. Cuidado, queridos, não fica se alimentando não desse monte de notícia, um monte de coisa que vem. É importante a gente ter algum conhecimento? Sim. Sabe, queridos, mas nós não vamos nos mover, tomar decisões baseado nisso. Cuidado, às vezes a gente fica vendo pessoas dirigindo a sua vida, deixando que jornais, que notícias dirijam as suas vidas, sabe? Os jornais falam sobre as coisas de ontem, mas a palavra de Deus, ela grita sobre a eternidade. Aonde que você vai focar? Nas coisas de ontem ou nas coisas da eternidade? Foque aqui, olha, queridos, a palavra de Deus. Essa aqui é a verdade. Os jornais vão falar sobre as notícias de ontem, mas a palavra de Deus grita sobre as verdades da eternidade. Não perca isso de vista. Isaías 40 diz que a relva murcha, as flores caem, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Então, quando você se conecta com as verdades do céu, você vai sendo curado dessa perspectiva humana que destrói, que prende o coração da gente nas notícias, nas coisas deste mundo. As notícias de ontem, elas já envelheceram, elas já ficaram velhas, mas existe um livro escrito há milhares de anos atrás, que é mais atual do que o jornal de amanhã. Isso aqui é verdadeiro, isso aqui é poderoso. As palavras que saem da boca de Deus, elas são mais atual do que qualquer outra coisa que você pode conhecer. Então, mantenha os olhos em Jesus, como está escrito em Hebreus 12. Mantenha os olhos fixos no Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Porque Ele é quem nos sustenta, queridos. Olha como isso é poderoso. Ele vai dizer então no verso 2, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Se você mantiver os seus olhos no Senhor Jesus, que sofreu, que abriu mão da vida terrena para garantir a eternidade para todos nós, se nós mantivermos os olhos nele, nós não vamos ser tomados por essa perspectiva humana, ao contrário, nós não vamos nos cansar, nós não vamos nos desanimar, nós vamos permanecer firmes no Senhor e toda essa avalanche de coisas terríveis desta terra não vão tirar de nós os olhos fixados na eternidade, no autor e consumador da nossa fé, no Pai das luzes que não muda, no Senhor, o Deus Todo-Poderoso que é acima de qualquer circunstância. Viva uma vida que confessa a Jesus. Talvez você nunca fez uma aliança com o Senhor, talvez você tenha vivido tão distante de Deus e parece que a verdade é o que você vive nessa terra. Tudo isso vai passar. Eu quero te dizer que se você não encontrar o Senhor Jesus, os vírus e as doenças e enfermidades dessa terra são a última coisa que você tem que temer. Porque existe uma eternidade proposta para cada um de nós. Que aonde nós vamos passar e como nós viveremos ela, depende muito bem de aonde os nossos olhos estão focados enquanto nós vivemos aqui. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão
todos contados. Portanto, não tenham medo, mas vocês valem mais do que muitos pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai que está nos céus. Isso aqui não é um momento de nós dizermos, Senhor Jesus, eu te confesso. Não. Nós precisamos viver uma vida que confessa Jesus. E se você não tem vivido assim, eu quero te desafiar a mudar e sair de uma perspectiva humana, terrena, para uma perspectiva celestial e eterna. Foque seus olhos no Jesus. Viva uma vida que confessa Jesus. Viva uma vida para Jesus. Se você estava afastado, quero te convidar a voltar para Ele agora. Se você nunca fez uma aliança com o Senhor Jesus, eu quero te desafiar a fazer isso hoje. Porque essa vida aqui logo vai passar, mas a eternidade é uma realidade. Não viva focado e olhando para as coisas que vão perecer aqui, mas erga os seus olhos e veja o autor e consumador da nossa fé. Veja o Senhor Todo-Poderoso, aquele que morreu no seu lugar, para te garantir vida e vida abundância. E vida abundância não fala apenas das coisas nessa terra, fala de eternidade. Por fim, Judas capítulo 1, edifiquem-se, porém, a partir do verso 20, amados, na santíssima fé que vocês têm. Você precisa se edificar na fé, orando no Espírito. Verso 21, mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Quero terminar com esse texto. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé, orando no Espírito, mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor os leve para a eternidade. Fique firme na fé, edifique-se nessa fé. O tempo todo esteja orando no Espírito, buscando o Senhor. Mantenha-se no amor de Deus, porque o amor lança fora todo medo. Você não precisa andar em medo. Mas tenha a esperança de que Cristo um dia nos levará para a eternidade. Que todas essas coisas, lá não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá pranto, não haverá mais nada. Mas nós contemplaremos face a face aquilo que hoje nós vemos como uma imagem no espelho embaçado. Eu quero orar com você. Que essa palavra seja um catalisador para que os seus olhos saiam do foco desta terra e se alinhem no foco da eternidade, nas verdades de Deus. Enquanto eu oro, eu tenho convicção de que o Senhor vai remover do teu coração toda preocupação, toda ansiedade, toda angústia, todo medo. E certamente o Espírito liberará um colírio celestial do céu sobre as suas vistas, para que os seus olhos sejam tirados dessa perspectiva humana e que se voltem completamente para o céu. Se você estava distante do Senhor, se você nunca fez uma aliança com Ele, enquanto eu vou orar, que você faça isso em nome de Jesus. Senhor, nós te damos graça, Deus, pelas tuas verdades, pelo teu poder. Pai, tira-nos, Senhor, dessa perspectiva humana. Cura, Senhor, de toda vida terrena, voltada para as coisas terrenas e que desprezam as verdades do céu, Senhor. Que cada um dos teus filhos seja liberto, curado, sarado. Senhor, que nós recebamos o antídoto, Senhor, que seja erradicado do nosso meio esse vírus da perspectiva humana, Senhor, que gera preocupação, angústia, aflição, que gera uma vida correndo atrás de propósitos humanos e terrenos, Deus. Senhor, gera em nós uma perspectiva eterna, uma perspectiva do céu, Deus. Cura cada um dos teus filhos. Aqueles que estavam afastados ou que nunca estiveram próximos, Deus, em nome de Jesus, muda a vida dessas pessoas. Escreva o nome deles, Senhor, desses que estão entregando a vida ao Senhor nesse instante, que estão fazendo uma aliança com o Senhor. Escreva os seus nomes na eternidade, no livro da vida do Cordeiro, e que eles possam gastar o restante de suas vidas aqui, semeando, edificando, não para esta terra, mas para a vida eterna, para o céu, para a realidade de que um dia nós nos encontraremos com o Senhor, Deus. Pai, tira toda a preocupação, toda a angústia do coração de cada um dos teus filhos e substitui pela convicção e pela certeza de que
O Senhor é Deus sobre todas as circunstâncias e quando nós alinhamos o nosso coração ao seu, nós viveremos o extraordinário do céu. Nesta terra, sim, Senhor, mas certamente isso tudo irá além dos nossos dias neste mundo, mas perpetuará, ecoará por toda a eternidade, Senhor. Nós te damos graça, nós te louvamos e abençoamos a vida de cada um dos teus filhos nesse instante. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a tua casa, que você fique firme no Senhor. Certamente grandes coisas estão por vir. Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Amém.